Bom dia! Resolvemos aparecer por aqui hoje para dar um bom dia para todos vocês, com um bom chimarrão, né, Clóvis? Exatamente. E eu estou aqui mostrando, inclusive, aqui o laboratório, né? Onde eu faço a pesquisa e a harmonização de ambientes e tudo mais e tal. E hoje, o nosso assunto vai ser um assunto meio rápido, mas vai ser sobre harmonização de ambientes. Você quer começar, Carol? Não, eu ia dizer só sobre isso, né? Que a importância de estarmos atentos ao ambiente em que estamos, né? A gente não tem esse costume de se preocupar muito com o ambiente em termos vibracionais, em termos daquilo que a gente não vê. Porque, claro, uma organização, uma limpeza do ambiente, que é algo palpável, né, perceptível, claro que chama atenção. Porém, aquilo que a gente não consegue perceber com os olhos físicos fica solto e a gente não se preocupa muito com isso. E é de suma importância estarmos atentos a esses detalhes vibracionais e frequenciais dos ambientes que influenciam diretamente o nosso campo emocional, o nosso campo mental e, inclusive, respingando aí no nosso campo físico, né? Então, é muito importante termos esse olhar aí atento para os ambientes. Se quiser começar, depois eu dou o meu relato lá, da experiência que eu tive da clínica. O ambiente, na realidade, nós temos vários aspectos aí que podem estar influenciando no ambiente, né? Nós temos a parte de geopatologias, que são praticamente são as de subsolo, né? O que nós precisamos tomar muito cuidado também, se a gente tirar o subsolo, são as antenas de celulares. Pessoas que moram muito próximas de antenas de celulares. Essas antenas são perigosíssimas, não são perigosas, né? Mas, na realidade, o mais perigoso aí, que nós temos aí, tirando essas antenas, são as geopatologias. E, junto com as geopatologias, nós temos o ambiente tóxico. Nós temos os móveis, que também podem ter algum tipo de efeito memória, alguma memória gravada neles que precisa ser retirada. E outro detalhe, as pessoas. Né? E mais um detalhe ainda, se você adquiriu uma casa, se você alugou um imóvel, precisa fazer uma limpeza nas memórias de parede, porque muita coisa fica guardada num imóvel. Então são vários aspectos, não é um aspecto só que vai, como fala assim, delimitar qual é o problema do imóvel. Você precisa fazer uma análise muito profunda e saber limpar, né? E, além de tudo, nós temos também o problema espiritual, que é bem menor, tá? O caso de espíritos na casa não é uma coisa assim, tão, como que eu posso falar, Carol? Seria... Eu diria que a questão dos espíritos que estão no ambiente tem relação direta com os proprietários do ambiente, com as pessoas que estão no ambiente também, tá? Claro, um ambiente que é abandonado, ok, mas uma casa em que possuem pessoas que têm campos emocionais ativos aí, né, vai depender do padrão vibracional de quem habita aquela casa, aquele ambiente, automaticamente os irmãozinhos vão vir. Então, as companhias espirituais estão, para mim, né, diretamente ligadas. E claro, aquilo que a gente conversou, um ambiente sujo, um ambiente bagunçado, um ambiente totalmente desleixado e largado também atrai, por consequência, aqueles irmãos similares. Então, assim, tudo está conectado, né? Estamos todos conectados, então tem que tomar muito cuidado nesse sentido, de olhar o todo, né, Clóvis, que a gente fala. Não adianta a gente, quando a gente pega para tratar o ambiente, a gente sempre vai estar atento a todos esses detalhes que ele falou. As pessoas que estão no ambiente, né, a parte espiritual do ambiente, então é o todo, a gente avalia realmente o todo. E aí tu comentou, Clóvis, a questão das antenas, né, e me lembrei da fotossensibilidade, que hoje em dia também existe, né, esse problema da fotossensibilidade, pessoas que têm essa sensibilidade a esses, né, e apresentam realmente sintomas físicos, né, de problemas físicos mesmo, de doenças físicas, estão totalmente, diretamente relacionadas a esses sinais de energia, né, sejam de tomadas, né, com a visão da cama, que não pode, tem vários detalhes, né, importantes aí no quarto, né. Vários detalhes. Vários. Até energia elétrica você precisa analisar, precisa ver o aterramento da casa, como está, né? Porque muitas vezes você...
dessa tomada. É, Lembra que tu contou? então, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu vi um aparelho num filme e que media campos eletromagnéticos, e eu fiquei interessado, eu comprei o aparelho. Daí o que aconteceu? Eu fui fazer um teste aqui em casa, quando eu liguei aqui em casa, o campo magnético negativo estava muito forte, era tipo assim, a frequência mínima que podia ser era 2, no meu escritório estava em 8. Eu falei, não é possível, será que eu comprei o aparelho, veio dos Estados Unidos um aparelho com defeito? Não é possível. E eu comecei a medir os quartos, medindo, e fui saindo da casa. Quando eu saí de casa, o aparelho zerou. Eu falei, epa, tem um problema aqui em casa. Aí, o que aconteceu? Eu fui no meu quarto. Na tomada da cabeceira da minha cama, estava com quase 40, 50 de campo eletromagnético negativo. Falei, minha Nossa Senhora, o que é isso? E comecei a procurar. Para ver se eu encontrava alguma coisa visível. Não consegui. Chamei o eletricista. Olha, nós ficamos mais ou menos uns 15 dias procurando. Até que nós encontramos, na parte de baixo da casa, que minha casa é um sobrado, uma tomada que estava em curto e estava dando retorno a essa energia elétrica. Quando a gente solucionou o problema, pronto, o campo eletromagnético sumiu. Então, muitas vezes a gente fica procurando também o sutil e não é o sutil. Precisa ver muito bem, precisa ver um eletricista que tenha muita experiência nessa parte de aterramento da casa, porque senão você vai, com certeza, gerar um campo eletromagnético nocivo dentro do seu ambiente. Tá? E aí ele fez... E completando... Oi? Não, pode continuar. Termina, depois eu conto. E só completando a parte espiritual, o que precisa ver que na maioria dos casos que nós temos aí uma perturbação espiritual dentro da casa, geralmente a gente não fica sabendo quando a gente compra um imóvel ou aluga, que uma pessoa morreu nesse imóvel. E a pessoa era apegada a essa casa. Então, é como se ficasse um corpo dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa não está lá, mas fica parecendo um corpo. Você muitas vezes vê até fantasma dessa pessoa na casa, mas não é um espírito. É uma reflexão da energia dele, do sofrimento dele que ele esteve nessa casa. Isso é muito falado, inclusive até eu tenho amizade com um pessoal, com o professor Renato Padilha, da faculdade, da Universidade Duque de Caxias, e ele fala sobre isso, de relatos de um amigo dele, que é um padre, que ele muitas vezes é chamado para fazer exorcismo numa casa e tudo mais e tal, porque tem um fantasma andando, e quando vai ver, na realidade, não é um espírito. É uma condensação de energia emocional. E um detalhe, esse padre acredita, ele é radiestesista, ele entende muito dessa parte de ambiente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando você vai entrar num imóvel que você não sabe a origem dele, e você fazer uma boa limpeza, contratar um bom profissional para ver se tem algum restígio emocional nessa casa. Enfim, é um trabalho que muito detalhado. Muito. São muitos detalhes. E nós, da Agrivibra, nós procuramos analisar todos esses detalhes. Nós vamos fazendo ajustes, porque o nosso trabalho não é só uma harmonização. Nós fazemos várias harmonizações, nós fazemos um acompanhamento até que o imóvel se estabeleça. Você pode falar um pouco, Carol? Então, eu lembrei quando tu falou, né, da importância da gente estar atento, que nem sempre é o sutil. E a gente pegou um caso até de uma loja da minha irmã, e a gente fui medir a fachada, né, a vibração da fachada, e estava super baixa. Aí, beleza. Já tinha feito trabalho espiritual lá dentro e tudo. E aí a gente peguei um gráficozinho, tinha algumas opções de medida, e caiu lá que era fiação elétrica. E quando fui ver, pedi para ela me mandar uma foto da fachada da loja dela. Gente, na fachada, todo o poste bem na frente, assim, mas era tanto fio, emaranhado de fio, assim, aí bem do lado. Então, a fachada dela tava aqui, aquele poste aqui do lado, cheio, uma fiação horrível, e super velha e tal.
E aí, na hora, comentei com ela, e ela disse que o prédio lá, o local onde está, né, a loja hoje situada, é antigo, então, assim, realmente a fiação elétrica, tudo velha, daí foi ver as tomadas, tudo. Enfim, ela teve que fazer um trabalho no físico, é aquilo que nós estávamos falando, teve que mexer no físico, contratar um eletricista para ir lá, para mexer nessas tomadas, né, organizar essa fiação toda, para que, então, a frequência vibracional da fachada pudesse melhorar. Então, não é somente no sutil, né, Clóvis? Tem casos e casos que tu vai ter, sim, que tomar atitudes no físico, no campo físico, para, então, ter uma solução, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho aí de olhar, um olhar mais amplo, como eu mesmo disse, olhar o todo, né, vislumbrar esse todo, para que, então, possa surtir aí o efeito desejado. Então, é muito importante também estar atento ao físico, não somente ao sutil. Precisa fazer uma leitura, né? Sim. Pode falar, Carol, desculpa. Pode falar. Não, eu ia dizer outra coisa da clínica, né, que eu trabalhava numa clínica antes de vir aqui para casa, que é hoje meu escritório, que vocês estão vendo aqui atrás, é na minha casa. E antes disso, eu trabalhava numa clínica. Então, essa clínica, ela era uma salinha super pequenininha, mas bem pequenininha mesmo, porque ela tinha sido projetada para sala de massagem. E era a única sala disponível quando eu comecei a atender lá. Então, eu falei, não, tranquilo. Só que ela não tinha janela. E eu, totalmente leiga com relação ao ambiente, não tinha noção nenhuma, falei, não, tudo bem. Então, ela não tinha janela, só tinha a porta de entrada. E eu, ali, organizei a sala, né? Montei tudo direitinho. E aí, eu fui fazer um trabalho, inclusive, com a Fabíola, que faz parte da conta empresarial. E eu lembro que quando a Fabíola foi medir, meu Deus, então só tinha problema. Primeiro, não tinha janela, então não tinha ventilação nenhuma. Então eu ficava lá presa naquele, né, local totalmente abafado, fechado. Aí eu tinha o gás radônio, que eu vim conhecer com a Fabíola, né, ela me explicando. Então tinha a produção do gás radônio naquele ambiente. Então eu não podia ficar muito tempo fechada lá, porque ia ser prejudicial para minha saúde física. Não bastasse isso, eu tinha o tal da chaminé telúrica, que eu não sei explicar aqui, mas ela me explicou que e ficava exatamente, ela fez o desenho assim, ó, o círculo exatamente em cima da minha sala. Então ela falou que é como se fosse, né, do subsolo para o cosmos, uma chaminé telúrica mesmo, energética muito forte e também danosa, né, prejudicial. E ainda nós tínhamos o padrão de energia da clínica ficava exatamente na parede da sala onde eu estava. Ou seja, eu tinha tudo ali de forma, né, negativa. E como ela falou, nada, e a gente sabe, né, gente, nada é por acaso. Se eu fui atraída para esse ambiente, porque de alguma forma eu precisava estar ali para reconhecer alguns pontos, algumas sombras, enfim, né. Enfim, fiquei alguns meses ali, fizemos o trabalho do ambiente, então, como ela falou, vamos tentar trabalhar com o que a gente tem em mãos hoje. Então, plantas que seriam ideais para aquele tipo de local, ondas de forma, né, que são os objetos. Então, na época eu lembro que ela mediu lá, deu ressonância para pirâmide, né? Então, assim, ondas de forma, o que eu posso estar agregando nessa sala, a questão de cheiros, de aromas, que também podem estar beneficiando aquele ambiente. Então, a gente vai trabalhar com o que a gente tem em mãos, já que não tinha como fazer uma parede, quebrar a parede e fazer uma janela, não tinha como, porque ela dava saída para dentro da clínica. Então, assim, a gente trabalhou e fiquei o tempo que eu ainda precisava ficar ali para poder estar aqui hoje, né, trabalhando com o Clóvis aqui de casa, né. Então, assim, foi bem interessante, porque eu descobri muita coisa que eu não conhecia da questão de ambientes, para ver como a gente fica, né, totalmente como a gente leigo nesse assunto. Às vezes surgem as depressões, as doenças, as ansiedades, né, que às vezes está relacionado diretamente ao ambiente de trabalho que a pessoa está, né. Então vai caçar lá, achando que é uma doença, que é algo, né? Não, às vezes é do próprio ambiente que vem todo esse dreno energético, né, que acaba drenando energia, né, sugando energia aí de quem está nesse ambiente. Então é muito importante realmente a gente estar atento, né, ao ambiente. Inclusive, né, Clóvis, pode comentar daquele dos morangos, não tinha um chupão lá, dos morangos orgânicos lá? Sim. O que você fala na realidade vamos assim dizer que é um desarmônico eletromagnético. E o gás radônio, ele é muito perigoso. Ele é lento, a ação dele é muito lenta. Dizem que a estrutura dele é tão pequena que ele passa no meio das nossas células sem nenhum tipo de resistência. Mas quando ele passa, pelo tamanho que ele muda a agitação das células. E isso vai ocasionando, ao decorrer do tempo, que o sangue não consiga mais ter a circulação necessária. Aí começa a ter problema. Daí começa a afetar o físico. E daí pode ser até tarde demais para ser resolvido algum tipo de problema dessa forma. Tá? Então, o gás radônio, quando você não consegue fazer um trabalho com radiestesia, com algum tipo de correção com cristais ou algo parecido,
o interessante é você ter um ambiente sempre aberto. O quanto mais aberto esse ambiente ficar, menos gás radônio você vai ter nesse ambiente. Tá? E, Carol, você... Clóvis, e me tira uma dúvida, tu que entende, tu já falou para mim, como é que funciona a questão, agora me veio isso, do ambiente, a tua mesa tem que estar projetada para o norte, é isso? Por quê? Qual a explicação? Então, olha só, né? Isso é uma coisa muito interessante. O americano, quando ele fala na agricultura, do testemunho de fotografia de uma área de agricultura, ele diz o seguinte, que você tem uma diferença na medida quando você tira a fotografia de norte para o sul, de sul para o norte. É o fluxo de energia. Então é muito interessante você sempre estar de frente para o norte, porque é o fluxo da vida. Quando você está com a frente para o sul, você está no fluxo da morte, você está indo, e o norte você está chegando. É uma coisa muito interessante isso. E eu já fiz algumas medidas com fotografias assim, e tem diferença. Não é uma diferença muito grande, mas existe uma diferença. Existe uma anomalia que você, muitas vezes, você não consegue detectar certas geopatologias no local, pragas, vitalidade das plantas, por causa desse ângulo da foto. Então, é importante, quando você for trabalhar, você está sempre virado para o norte. Para o norte, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção com isso. Né? E eu quero mostrar para vocês aqui, esse aqui é o centro meu de estudo e balanceamento. Então eu tenho duas morphs. Por que eu tenho duas morphs? Porque muitas vezes eu estou fazendo algum balanceamento, ou eu estou fazendo alguma pesquisa, eu faço algum tipo de ensaio, faço em uma e experimento na outra, e faço a análise na outra. Tá? Então aqui é uma... Meu Deus do céu, é muito complexo essa parte de fiação, precisa prestar muita atenção com isso, mas eu trabalho dessa forma, né, para que eu tenha um resultado esperado, tá? Inclusive hoje eu estou tratando nas duas máquinas, eu estou tratando do Brasil com táquions. Esses táquions, eu tenho aqui o táquio do DNA, eu tenho aqui a pirâmide do amor e tenho um Tetatron, que é um táquio novo, que ele engloba um campo maior. Tá? Eu trabalho muito com táquions. E é isso aí, gente. Tá? Vamos se despedindo por aqui, e que a gente só veio aqui para dar uma passadinha, né, Carol? Foi bem rico, né? Até, Clóvis, para finalizar, só para falar que a gente falou das geopatologias nesse início, que existem, né, as redes Hartmann, rede Curie, né, os veios d'água, que são várias, como se fossem doenças, Clóvis, poderia dizer assim, do subsolo? Veja, na realidade é o seguinte, toda a vida no planeta Terra precisa de eletromagnetismo. Ele é o principal fator da vida. Por quê? Sem o eletromagnetismo, não teria a formação da matéria, seja ela qual for, seja oxigênio, seja água, seja nós mesmos. E o que acontece? Essas geopatologias que sejam de subsolo, água, são... puxa vida, eu estou esquecido hoje, Carol. Seriam falhas geológicas e outros aspectos do subsolo. O que eles fazem? Eles drenam o magnetismo daquele local. Então, o que acontece? Quando você está num ambiente correto, com vida, o ambiente ele tem que te dar magnetismo, você tem que se sentir bem. Você não precisa doar nada que é seu para aquele ambiente. Agora, quando você tem uma geopatologia, o que acontece? Ela está puxando o seu eletromagnetismo. É isso, muitas vezes, que faz uma pessoa entrar em certo local e falar assim, não, aqui eu não quero ficar. Por quê? Ali tem um dreno de energia, é um dreno eletromagnético, certo? E o que acontece com esse dreno? As nossas células percebem isso e a gente tem uma irritação. Você entendeu? E o que acontece com a água? Mas você fala assim, a água puxa? Puxa também.
principalmente se ela tiver movimento. O movimento da água, ela também puxa o eletromagnetismo. E um outro detalhe muito sério, e se ela estiver parada embaixo? Que acontece muito hoje, por quê? Vamos supor, aqui, nas nossas casas hoje, muitas vezes nós tínhamos aqui um lençol freático, né, na parte de baixo da casa, do subsolo da casa, e que ele tinha uma corrente. Então a chuva vinha, abastecia, ele de alguma forma ele saía, ele escoava essa água, ele tirava toda a memória dessa água, certo? Jogava a água num rio, alguma coisa assim, e essa água vai para o mar e o sal faz o descarrego dessa água. Então, é esse o ciclo. Agora, quando você faz um imóvel em cima de um lençol freático, muitas vezes ele fica uma poça, ele não tem mais força para ele emergir em algum lugar. Aí o que acontece? Toda a memória daquele local fica guardada nesse lençol freático, nessa poça. Aí você precisa tratar esse lençol freático, você precisa ver o que tem ali, que pode ter coisa ali que a gente nem sabe o que é. Você entendeu, Carol? Sim, e agora, Clóvis, me lembrei daquele caso que quando eu entrei na Morphos, eu lembro que a gente tinha um exemplo de um caso bem curioso, que era uma loja de açaí, e a dona estava intrigada, porque ela tinha um estoque incrível, ela tinha uma loja bonita dentro do shopping, tal, tudo organizado, mas não tinha clientes, não entravam clientes. E ela não sabia o motivo e tal, o financeiro estava bem abalado. Enfim, eu lembro que nesse caso tinha um veio d'água, exatamente passando debaixo do caixa, onde ficava a máquina registradora dela. E aí eu lembrei exatamente isso, que era como se fosse um puxão, sugava, né, a energia ali daquele caixa. E agora eu me lembrei, tu falando, eu lembrei desse caso. Verídico. Exatamente. Se você tiver, vamos supor, um caixa, né? Você lembra? Foi você que pegou esse caso, né? Não, tá na apostila da Morphos. Quando eu entrei, eu lembro que o Ivan deu de exemplo. Eu acho, foi o Ivan, sim. Se você tem uma corrente de água embaixo do seu caixa, tá puxando eletromagnetismo. E uma coisa muito interessante, muitas vezes, o que acontece? Com essa movimentação da água, você pode ter uma água com uma eletrostática diferente. E ela pode estar trazendo também, de uma forma muito sutil, o campo elétrico no ambiente. A água é um mistério. Tudo você precisa analisar, porque a água, ela ainda é muito estudada pelos russos, pelos ingleses, porque ela tem, assim, características incríveis. Clóvis, só para antes de fechar, eu quero relembrar, eu já até comentei em uma live anterior, nossa, porque tem a ver com esse assunto, linhas Hartmann. Eu lembro que nós estávamos tratando na época de uma propriedade, no milho e tal, e eu lembro que estava dando já patologia e eu intencionei antes de dormir, né, para que fosse mostrado alguma, né, enfim, que a espiritualidade, que meu eu, enfim, me trouxesse informações úteis e necessárias para aquele trabalho. E eu lembro, gente, que foi incrível. De noite eu acordei assim e lembrei do que foi me mostrado. Eu lembro que me mostraram um retângulozinho cheio de risquinhos e em cada, né, encontro dos risquinhos pontinhos assim. Eu lembro que foi muito incrível aquela imagem e ficou marcada, mas eu não sabia o que era, não fazia ideia do que era. Eu lembro que eu acordei e comentei com o Clóvis, né? Eu falei assim, Clóvis, olha, essa noite me foi mostrado, mas eu não sei o que significa. Eu sei que, enfim, fui pesquisar depois nos gráficos e apareceu a tal da linha Hartmann. E daí, para minha surpresa, né, fui no Google, joguei linhas Hartmann, mas a imagem dela é justamente assim, né, de ladinho e tal. Então, nós estamos falando de linhas Hartmann, e é justamente isso, né, essa importância de estar atento a isso, porque elas acabam drenando aí a energia da lavoura também, né. É um caso real que nós pegamos também, que foi bem interessante. As linhas Hartmann, elas podem ser uma internet eletromagnética. Então, muitas vezes, você tem uma linha que está passando na sua casa, e o que acontece? Por algum fenômeno, porque ela passa no planeta inteiro, né? Mas em algum fenômeno que acontece que a gente não sabe bem dizer, não existe ainda um esclarecimento muito perfeito sobre isso, ela passa numa linha, esse linhão de eletricidade, e ela traz aquela energia eletromagnética para aquele ambiente. Ela passa por ali trazendo aquele dano para o ambiente. Então você precisa tomar muito cuidado, precisa analisar onde você dorme, para ver se você não tem um ponto nocivo desse.
ou qual é a frequência eletromagnética que a linha Hartmann está trazendo para o seu ambiente. E um outro detalhe, nós temos também a linha Curie. A linha Curie, na realidade, ela é mais espaçada, né? Então, a linha Hartmann são em 3 metros. A linha Curie é em 9 metros. Mas o interessante da linha Curie é que os espíritos, a parte espiritual, seres, gostam muito de navegar por essas redes. Muito. Eu não sei o porquê. Aqui eu tenho um problema sério aqui em casa, aqui, que eu tenho, muitas vezes eu tenho ataques de seres, e eles navegam por uma linha Curie. E eu já vi em outros lugares também, eles navegarem por linha Curie. Eles não sei o porquê, eles não são muito chegados nas linhas Hartmann. Eu acredito até que é por causa da qualidade do eletromagnetismo, mas eu não estudei profundamente isso daí precisaria toda uma aparelhagem e tudo mais e tal. Mas em todo ambiente que eu já analisei, eu percebo isso. Tem um problema espiritual? Tem. Ele está onde? Está mais ou menos, tem um cemitério ali, tá? Do cemitério, a energia que está emanando pelas linhas Cures. É interessante isso. Muito interessante. Muito interessante. Tá. Mas acho que é isso, né, Cláudio? A gente tem uma passadinha aqui hoje de surpresa, uma live surpresa, né, para trazer essas informações. Até nós íamos fazer na noite, e eu falei, não, vamos fazer um teste, vamos, né, trazer assim de surpresa para ver como vai ser a recepção, né, a receptividade do público. E vamos começar a fazer isso, né, Cláudio? Pegar temas aleatórios aí e começar a trazer aí de forma mais esmiuçada. Acho que foi bem rica a live hoje, vários exemplos práticos para vocês, que eu acho que os exemplos práticos é que trazem, né, essa facilidade de assimilação. Então, a nossa ideia é realmente essa, né? Trazer informações úteis, práticas, para que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês, para que vocês consigam realmente ficar atentos ao ambiente de vocês. Então, as nossas lives têm esse intuito, tá, gente? Para trazer realmente, facilitar. Na verdade, a gente vem aqui com a ideia de facilitar a vida aí diária, né? Com esses exemplos práticos que a gente busca trazer. Certo, tio Clóvis? Certo. E se precisarem, nós estamos à disposição. Certo. Tá certo? Gente, bom dia para vocês, tá? Ótimo. Nós vamos ficando por aqui, então. Vamos. Salva aí, Clóvis. Eu vou salvar. Tchau, tchau. Tchau.